Bom, então está iniciada a gravação dessa aula. Tá? Hoje a gente termina o nosso conteúdo e semana que vem já é a entrega do trabalho valendo A2. Né? E para quem obteve a nota suficiente, né, a princípio, no final do período, a não sei que queira fazer A3. Mas vamos lá, vamos terminar o nosso conteúdo aqui. A gente terminou vendo aqui a parte de percurso e profundidade. Né? Na verdade, não vendo, mas parou antes de ver. Tá? Que são as duas formas de se percorrer um grafo: percurso em profundidade e percurso em largura. Tá? Nós já vimos, quando estudamos árvores, que existem algumas formas de percorrer árvore. Basicamente, são as formas simétricas, né? Prefixada e pós-fixada, né? Desculpa, pré-ordem, pós-ordem e simétrica. Né? Esses percursos são válidos numa árvore binária. Na árvore binária a gente tem um conhecimento bem claro da quantidade de filhos. Né? E uma árvore é uma estrutura que não tem loops, mesmo que seja uma árvore com quantidade variável de filhos, né? Uma árvore multidirecional. Porque numa árvore binária, onde tem uma estrutura como essa aqui, né? Se a gente desce pelo ramo esquerdo, a gente sabe que nunca vai chegar em ninguém lá do ramo direito, porque não existem ciclos, né? Não existe, por exemplo, uma ligação como essa aqui. Então fica um percurso bastante simples, né? Precisa haver nenhum controle para saber se um determinado nó já foi visitado, tá? Uma vez que não existe um loop nessa estrutura. Se essa estrutura tivesse uma ligação como essa aqui, por exemplo, né? Esse nó nosso aqui, X, ele poderia ser visitado descendo pela esquerda e depois à direita aqui, e descendo pela direita e depois à esquerda. Poderia ser visitado duas vezes. Né? Como o grafo permite essas situações cíclicas, né? A gente precisa ter um cuidado a mais. Tá? Mas o percurso não vai diferir tanto da ideia de um percurso em árvore. Então, lá, primeiro, percurso em profundidade. Percurso em profundidade, como o nome fala, é quando a gente vai dar ênfase percorrer um ramo sempre até chegar no final, para só depois voltar atrás e percorrer outros ramos. Né? Então a gente supõe aqui, a gente vai ver depois, a implementação, uma função chamada visit, né, que visita um nó X. Visitar um nó X significa fazer o processamento necessário daquele nó. Tá? Então sempre que o nó for ser visitado, a gente chama visit, que é visitar em inglês. Né? E tem a função visited, né? Visitado, onde é passado um nó, e ele vai retornar verdadeiro se o nó já tiver sido visitado anteriormente, e falso caso contrário. Né? Detalhe, esse visit X aqui é um nó X, mas na verdade vai representar visitar toda a árvore deles em algum momento. Né? Então, a implementação, tá, é mais eficiente se for usado um sinalizador em cada nó. Se eu vou percorrer um grafo, quando eu defino o campo com a estrutura do grafo, tá, eu crio um campo para indicar se aquele nó já foi visitado. É a maneira mais eficiente que tem. Assim, quando a gente vai chegar num determinado nó, a gente primeiro verifica se ele já foi visitado anteriormente ou não. Se ele já foi visitado, ele já foi processado, nada será feito. Né? Agora, se é um nó que não foi visitado ainda, ele será processado. Então, para a gente executar o percurso, o que a gente faz primeiro? Né? O sinalizador é definido como falso para todos nós. Né? Já que eu vou ter um sinalizador que marca se o nó foi visitado, esse sinalizador ele vai ter que estar indicando que ninguém foi visitado ainda. Tá? Depois, o algoritmo também pressupõe, tá, uma função chamada select, tá, sem parâmetros, para escolher um nó não visitado arbitrário. A gente já viu ontem como criar essa função. Né? Então, a função select, se for, por exemplo, um nó com representação de lista encadeada, existe uma lista encadeada de nós, ele vai percorrer a lista a partir do último que foi selecionado e pega o próximo que ainda não foi visitado. E se for numa matriz de adjacência, também visita a linha da matriz que representa aquele nó, procurando por um nó que ainda não foi visitado. E é claro que existe uma aresta. Tá? Então, selected escolhe um nó que não foi visitado dentro da arbitrária. Tá? E, por fim, a gente cria uma função chamada dfTraverse, né? Que traversa é travessia, né? df, né? define, onde ele vai buscar profundamente, tá? Os nós de uma árvore. Quando a gente tem uma árvore binária, a gente fala em percurso, né?
Agora, quando nós temos grafos, ou até dá para ser usado por árvore também, tá? Quando se fala que a gente quer visitar todos os nós de uma determinada estrutura, nós falamos que nós queremos atravessar a estrutura. Daí o nome traverse, né? Atravessar. Essa função, então, visita todos os nós atingíveis a partir de S. Tá? A ideia dessa função é descer sempre o máximo antes de passar para o próximo. Aqui, de forma geral, né, o que o algoritmo de percurso vai ter que fazer então? Para todo nó ND, visita de ND igual a falso. Ou seja, marca aquele nó como não visitado. Né? Depois a gente escolhe, faz um S com um ponteiro para o nó inicial do percurso. Né? Como num gráfico eu não tenho uma raiz, eu posso iniciar o percurso a partir de qualquer nó, eu escolho um nó. E eu vou dizer que esse nó é o nó S. Né? E aí, o que eu faço? Né? Enquanto S é diferente de nulo, né, a gente percorre S. Né? A gente faz a travessia de S. Fazer a travessia de S, vamos lembrar que um grafo ele pode ser não conexo. Né? Então, eu posso ter um gráfico como esse aqui. Ó. Um gráfico como esse aqui. Repara que isso aqui é um grafo só, não são dois grafos. Então, se eu parto, por exemplo, de um determinado nó, eu não chego nos nós que estão na outra parte do gráfico, por exemplo, do lado direito. Já se eu inicio no nó do lado esquerdo, direito, eu posso não chegar, posso não, né? Eu não chegarei em nenhum nó do lado esquerdo aqui. Então, um primeiro cuidado que a gente tem que ter é, não basta criar a função e entrar na função recursivamente. Nesse exemplo aqui, ó, quando eu chamo a função destroverse, o que ele vai fazer? Esse aqui é o S. Ele vai visitar os 4 nós dessa parte do gráfico. Mas sobrar ainda outros 3 nós não visitados. Tem que ser visitado. Então a gente sempre vai lá, S igual a select. O que o select faz? Procura um nó não visitado. Então na primeira chamada aqui de drive travessa eu vou marcar ó, visitado, 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 visitado. E ele vai terminar essa travessia nessa parte do gráfico. Mas ainda existe o outro lado do gráfico. Então a função select faz o quê? Busca o primeiro um nó qualquer aqui, que ainda não foi visitado. Então nesse caso select buscaria, por exemplo, esse nó. Ele faria a travessia, visitaria esse, visitaria esse, visitaria esse. Quando termina, sai da função de travessia, novamente entra S igual a select. Se não tiver mais ninguém para ser selecionado, porque todo mundo já foi visitado, select vai retornar falso ou nulo, né? E aí sai desse while e acabou a nossa travessia. Né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Né? Chamar a função de travessia várias vezes, até que não sobra nenhum nó que não tenha sido visitado. Né? Um nó inicial S tem que ser especificado, tá? Para dar início ao percurso. Vai ser a raiz da primeira árvore da floresta geradora. Tá? A gente já viu que é a floresta geradora. São uma série de árvores que podem ser geradas a partir do percurso do nó. Como S foi escolhido como primeiro, ele vai ser a raiz de uma das árvores. E como fica esse algoritmo destroverse? Bom, então nós vamos ter aqui um grafo, um nó de grafo, que é o início da pesquisa. Tá? A gente sempre passa o primeiro nó que a gente quer pesquisar. A partir daí nós temos variáveis auxiliares, PTR nó grafo, PTR nó arco. Nós já vimos essa estrutura aqui. Isso aqui representa um nó, isso aqui representa um arco. Tá? Então, quando a gente vai entrar para visitar um determinado nó, o que a gente faz? A gente visita o nó, chama aqui a função visit s. Essa função visit ela vai marcar o nó como visitado. Né? Vamos fazer algum processamento nesse nó. Né? E a partir daí a gente usa aquelas duas funções que nós vimos na terça-feira, first suck e next suck. Né? First suck ele pega o primeiro nó que é sucessor do nó que está sendo visitado. Se eu tenho esse gráfico aqui, ó, e aqui S é o início do gráfico. Esse gráfico, por exemplo, tem esse jeitão aqui, ó. S tem 3 sucessores aqui, ó. 1, 2 e 3. S está com 3 sucessores. O que o first suck faz? Busca o primeiro sucessor. No caso aqui, o 1, pode ser o 2, pode ser o 3, só para facilitar nossa vida aqui, buscou o 1. Né? Então, o que ele faz? Ele busca o 1, YPTR vai retornar
na verdade, o arco, né? E o TR vai retornar esse arco que liga S até 1, e o nó que ele retorna é o 1. Tá? A gente, na verdade, vai verificar o quê? Se existe o arco. Porque se existe o arco, existe a ligação. Se não existe arco, não existe ligação. Né? Então, primeiro, o sucessor, a gente está selecionando o primeiro. Né? O que a gente faz? Para cada sucessor, então, para o primeiro, se ainda não foi visitado, né? Se ainda não foi visitado, se o nó visitado é nulo, é zero, o que faz? Chama a função travessia de novo. Tá? Nesse caso, o que estaríamos fazendo? Deixa eu dar uma melhorada nesse gráfico para a gente poder entender um pouquinho melhor. Isso é um grafo orientado. Espera aí. Aqui, ó. Esse aqui é o próximo, esse aqui é o próximo, esse aqui é o próximo. Esse aqui, ó, vai para lá. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Tá? Então, o que faria esse percurso profunditário? Ele tentaria descer sempre. Então, ele entra com S. Ó. Entra em S. O que ele faz? Desce para o primeiro sucessor dele. Quando desce para o primeiro sucessor dele, o que ele chama? Ele chama def traverso novamente. Então, ele refaz esse algoritmo recursivamente. Então, quando entrou aqui, o que vai fazer? Ele também vai visitar o 1 e vai descer para o primeiro sucessor dele, que vai ser esse cara aqui. Né? Quando terminar de fazer esse cara aqui, volta para cá e voltar para o S, o que vai acontecer? Já desceu por esse ramo mais à esquerda de S. Então, visitou, chamou o def traverso, desceu pelo ramo mais à esquerda, quando não tem mais nada a fazer, volta. Então, nesse ponto aqui, já visitou o próprio S, já visitou o 1, já visitou também o último aqui. Né? Então, quando sai dessa def traverso, o que ele faz? Chama next suck. Next suck é o próximo sucessor. Quem é o próximo sucessor de S? 2. Né? Aí, quando vier aqui no 2, ele vai visitar o 2, beleza, marcar como visitado. E ele vai pegar o primeiro sucessor de 2. Quando ele pega o primeiro sucessor de 2, ele vai ver, ó, esse cara já foi visitado. Então, como ele já foi visitado, tá? Não entra. Né? E aqui, ó, ele está no 2, pega o primeiro sucessor, viu que já foi visitado. Né? Então, enquanto ele pega lá o arco, enquanto tiver arcos, se não foi visitado, é que faz. Se já foi visitado, não faz nada. Então, simplesmente não faz. E aí depois ele vai novamente pegar o next suck do 1, vai pegar o 3 dessa vez, vai visitar. Depois que visita, entra recursivamente em def traverse. Quem é o primeiro dele? Esse cara aqui, vai marcar como visitado. Quem é o próximo dele? O carinha lá embaixo, esse aqui, ó. Só que ele já foi visitado anteriormente. Como ele foi visitado anteriormente, não faz nada. Então, essa função ela faz o quê? Desce em profundidade. Ela sempre desce ao máximo no gráfico, gerando a árvore, até que precise voltar. Então, a floresta geradora é uma única... Quer dizer, vamos ver aqui primeiro, né? Então, quando se sabe que todo nó do grafo é atingível a partir do nó inicial S, ou seja, a partir de S eu garanto que eu chego em todo mundo, tá? A floresta geradora é uma única árvore. Então, o grafo, a busca no grafo, né, a busca em profundidade no grafo, acaba gerando uma árvore, uma única árvore. E a repetição while select não são necessários no algoritmo de percurso. Tá? No caso aqui, tá. Esse select aqui é para selecionar o próximo nó. Né? Então não é preciso selecionar o próximo nó, sabe que todo mundo é atingível, já que todo nó é visitado em única chamada. O percurso em profundidade, tá? Ele percorre um único caminho do grafo até onde pode chegar. Ele desce por um lado até o ponto extremo. Né? Seria semelhante na árvore o circuito em pré-ordem, onde primeiro ele visita o fio esquerdo, tá? Desculpa, seria até em pós-ordem. Seria simétrico, tá? Em ordem. Ele primeiro visita o próprio nó, depois ele visita cada um dos filhos, tá? Mas sempre em profundidade. Né? As árvores geradoras criadas no percurso de profundidade, ela tendem a ser muito profundas, tá? São árvores estreitas, mas que são muito altas. Né? Ele também ocasionalmente é chamado de busca em profundidade. Tá? Então, percurso de profundidade também ocasionalmente chamado de busca. Ele depende muito de como o grafo é representado. Né? Por exemplo, vai usar uma trilha de ascenso e encadeamento. Tá?
Se a gente usa encadeamento, a gente tem menos nós para compararem, porque nós temos os arcos todos representados por uma lista encadeada, então a gente já vai no certo. Se for uma matriz de adjacência, terei que percorrer toda a linha da matriz que representa aquele nó para saber se um determinado nó é adjacente ou não. Então a gente já conversou sobre essa parte de eficiência, né? É muito mais eficiente percorrer os arcos numa lista encadeada que numa matriz de adjacência. Depende também de como os nós são numerados, de quem é o nó inicial, né? E de como o percurso em si é implementado. Né? Característica fundamental, né, em profundidade é que depois que o nó é visitado, todos os descendentes são visitados antes dos irmãos. Tá? Ou seja, tem aqui um nó raiz, tem aqui uma esquerda, tem aqui a direita. Essa esquerda aqui tem, por exemplo, 3 filhos. Se cai na esquerda, visita o nó da esquerda e visita todos os filhos e todas as suas subárvores antes de visitar o da direita. As aplicações aí do percurso em profundidade, né? Ele pode ser usado para determinar se um grafo não orientado é conexo, né? Um grafo conexo é aquele grafo que a gente já viu, onde não existem partes separadas, né? De um nó, eu sempre consigo chegar a qualquer outro nó, né? Então, sempre que select for chamado, um novo componente conexo do grafo estará sendo percorrido. Então, se select nunca é chamada, tá? Se não é necessário, se select é na primeira chamada dela, depois do primeiro nó, ela já retorna dizendo que não existem mais nós a serem percorridos, eu sei que o grafo é conexo. De qualquer nó, eu chego em qualquer outro. Também serve para determinar se um grafo é acíclico, né? Um grafo cíclico é aquele onde a gente tem um arco para trás, né? A gente representa uma estrutura em árvore, e se a gente está descendo no grafo como se ele fosse uma árvore e ele tenta voltar para o outro nó, a gente pode ter certeza que esse grafo é cíclico, tá? Então, um grafo não orientado será uma aresta para trás apenas se o nó já tiver sido visitado e não é nenhum dos pais, tá? Já se uma lista encadeada, se eu chego no nó já visitado, eu sei que é cíclico. Tá? Eu estou voltando ao nó que já foi visitado. Relação à eficiência. Tá? A busca de profundidade visita um nó, tá? E percorre todos os sucessores de cada nó. Tá? Então ele desce, uma vez selecionando um nó, a gente desce pelo seu arco, tá? E encontra o primeiro filho, vai para outro arco, encontra outro filho. Então a gente sempre buscando filho do filho do filho. Tá? Para a gente implementar a matriz de adjacência e percorrer todos os sucessores, né, com first suck e next suck, o que a matriz de adjacência faz? A matriz de adjacência é uma matriz esparsa, onde a interseção de dois valores, linha e coluna, indicam se existe ou não um arco no grafo. Então, independente do grafo, do arco existir ou não, existe um campo da matriz para representá-lo. Então, não importa o tamanho do grafo, não importando o tamanho do grafo, eu sempre tenho que repercorrer todos os arcos do grafo, toda a linha do grafo. Né? Se um determinado nó não tem nenhuma aresta saindo dele, mesmo assim eu vou percorrer todas as colunas ali inteira, todas as colunas daquele grafo que representa aquele nó, para poder saber se ele tem um sucessor ou não. Né? Então sempre tenho que percorrer N pontos da tabela. Já se for uma lista encadeada, eu só percorro na lista a quantidade de arcos que existem. Então a quantidade de comparações numa lista encadeada vai ser bem menor. Né? Então, percorrer sucessores de todos nós é entrar em todos nós e percorrer seus sucessores. Né? Então, se eu uso a busca em profundidade usando a matriz de adjacência, tá? Eu tenho ordem de n para percorrer os nós e ordem de n ao quadrado para percorrer todos os arcos. Tá? Como n ao quadrado é muito maior que n, a gente considera que a origem da ordem de n ao quadrado, ou seja, o tempo que ele leva é proporcional ao quadrado da quantidade de dados.
sabe que isso aqui não é um bom tempo. Tá? Agora, se for usada a representação encadeada, percorrer os sucessores de um nó é da ordem de A, onde A representa a quantidade de arestas do grafo. Como um grafo por lista encadeada a gente já viu, a representação dele armazena somente os arcos existentes, a gente só precisa percorrer arco a arco, né? Ou arestas, né? Então, se A representa o arco ou a aresta, basta entrar uma vez em cada um. Como sendo A a quantidade de arestas, né? Quando a gente está também com lista encadeada, a gente tem que percorrer os nós mais as arestas. Então, a ordem é N mais A. Tá? Quando a gente tem duas grandezas assim, a gente considera apenas a maior delas. Como a quantidade de arestas normalmente é maior que a quantidade de nós, a gente fala que esse algoritmo ele é da ordem de A, a ordem da quantidade de arestas. Enquanto por matriz adjacência é o quadrado da quantidade de nós. Né? Logo, com lista encadeada, a eficiência é muito maior. O que está falando? Como A geralmente é muito menor que N ao quadrado, a gente diz que o busca em profundidade com lista encadeada é da ordem de A, onde A é a quantidade de arestas. Já o percurso em largura. Né? Enquanto o percurso em profundidade busca, a gente desce em cada filho antes de ir para o irmão, tá? Tende a gerar uma árvore maior e mais estreita. O percurso em largura é o contrário. Dado um determinado nó, eu primeiro percorro todos os próximos, vamos botar assim, se fosse uma árvore, todos os filhos daquele nó, tá? Todos que estão na sequência dele, todos os sucessores dele, para depois entrar no sucessor do sucessor. Tá? Então, como eu estou abrindo uma árvore onde eu primeiro seleciono todos os sucessores de um determinado nó, a minha árvore acaba ficando mais larga. Né? Então, enquanto o percurso de profundidade tende a criar árvores estreitas e longas, em largura tende a criar árvores baixas e largas. Vamos entender isso aqui, ó. Imagina esse grafo aqui em cima. Como seria o percurso de profundidade? O percurso de profundidade sai primeiro entrando nos filhos, para depois entrar nos irmãos. Então, aqui, ó. Vamos supor que iniciei A. Então, eu iniciei em A. Então, o que eu vou fazer? De A, eu vou pegar os sucessores. Pego, por exemplo, B. Peguei B, desci ó, de A para B. Uma vez que eu cheguei em B, eu continuo descendo, eu não volto para A para pegar o irmão de B, né? Então eu sempre descendo, ó. Aí de B eu chego em C, tá? De B cheguei em C. Eu continuo na profundidade, ó. De C eu cheguei em D. Aí de C chegou em D, né? Todos esses aqui já foram visitados, já foi visitado, já foi visitado, já foi visitado e acabou de ser visitado. De D o que eu faço? Chego em A. Só que A é um nó que já foi visitado, então encerrei nesse ponto. Quando eu encerrei nesse ponto eu volto para C. C tem outro sucessor? Não. Volto para B. B tem outro sucessor? C tem o F. Então, de B eu vou para F. E F? F tem um sucessor que é o G. Né? Então, já foi visitar. Então, visita o G. O G tem um sucessor que é o H. Então, do G vai para o H. Aí do H viria para o F, que já foi visitado. Então, não faz nada. Né? Então, a gente volta até F, não tem mais nada para fazer. Volta para o B, já percorreu todos os sucessores de B. Voltou para o A. Qual é o próximo sucessor de A? É o D. Só que o D já foi visitado. Depois o E. Então a gente monta essa árvore aqui. Tá? A gente percebe que é uma árvore bem alta, né? E pouco estreita. Já o percurso em largura, o que a gente faz? A gente visita, a partir de um nó, todos os sucessores dele, para depois partir para os filhos e sucessores. Então, se eu pegar o mesmo gráfico lá em cima, para fazer o percurso em largura, né? Como é que a gente faria? Começando de A, a gente visita A, então visito A, aí de A faz o quê? Visita todos os seus sucessores. Aí ele visita o B, visita o D e visita o E. Já foi o A, já foi o B, já foi o D, já foi o E. Então,
Foi no B, no D e no E. Agora ele vai pegar cada um dos sucessores dele, né? Nós temos ainda que visitar o B, botar uma bolinha aqui branca, o D e o E. Então, partindo de B, o que ele faz? Visita o C e o F. Né? Visita o C e visita o F. Então, ó, ele cria, visita o C, visita o F. Depois disso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai visitar os sucessores de D. Tá? Que A já foi até D, agora é precisar o sucessor de D. D não tem nenhum outro sucessor. Né? Porque D teria como sucessor o C. Mas o C já foi feito, já foi visitado por B. Não, desculpa, o C não é visitado por D. Tá? Ver que eu acabei de. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu acabei de pegar um furo aqui, pera. A visita B, D e E. Né? Aí depois. Não, tá certo. Aí o B visita o C, tá certo? O B visita o C e visita o F. Quando o D tentar visitar C, C já foi visitado. Né? Agora, então visitou o D, vai visitar o E. Então visitou o E. Quando voltar, agora vai procurar quem? Os vizinhos, os filhos, né? Os sucessores de C e de F, que foi onde parou. Parou em B visitando C, visitando F. Quem é o vizinho de C? Não tem mais nenhum. É o vizinho de F, é G. Né? De G não vai para H, né? Porque primeiro todos os vizinhos de F, então de F vai para H. A gente vê que gera uma árvore mais baixa e mais larga. Então são os dois percursos. De qualquer maneira, eles percorrem todos nós visitando uma vez apenas. Qual é a grande diferença? Tá? No percurso de profundidade, cada nó visitado é colocado em uma pilha, tá? Quer de forma explícita, quer implicitamente por uso da recursividade, que é como nós visitamos uma árvore. Né? Então a gente visita um nó, o que a gente faz? Coloca ele numa pilha para poder voltar nele num determinado momento e visita um dos filhos. Coloca numa pilha, então como colocou na pilha, ó, vamos lá, colocou um, aí colocou um na pilha. Aí foi e visitou o dois, o dois foi para a pilha, foi para cima. Aí de repente visita aqui o 3. Aí o 3 vai para a pilha. Aí visita o 4. Acabou de visitar o 4, terminou, o que que faz? Desempilha o próximo, desempilhou o 3. O 3 sai da pilha. Aí pode, por exemplo, visitar mais irmãos do 3, vai empilhando. Tá? Aí quando desempilhou todo mundo, inclusive o 3, volta para o 2, depois volta para o 1 e aí segue para o outro lado. Normalmente a gente usa a pilha usando a recursividade. A recursividade monta para a gente automaticamente a pilha. Tá? Já o percurso em largura, né? O que é a característica dele? Visita um nó e aí pega todos os sucessores dele. Né? Então, em vez de usar uma estrutura de pilha, a gente usa uma estrutura de fila. A gente enfilera os sucessores. Então, por exemplo, enfilera um, dois, três, quatro. Aí quando puxa, aí puxa da fila, que é o primeiro, é um. Aí vê que o um tem sucessores 5 e 6. O que ele vai fazer? Vai enfileirar o 5 e o 6. De forma que, quando terminar os sucessores de um, o que ele vai fazer? Antes de entrar em 5 e 6, como estava numa fila, ele vai puxar o primeiro da fila, que é o 2. O 2 pode colocar os dele na fila também, depois vem o 3. Tá? Então, enquanto a busca em profundidade utiliza uma estrutura de pilha para saber quem é o próximo, o percurso em largura utiliza uma estrutura de fila para buscar primeiro os laterais a ele. Aqui a gente tem o algoritmo do percurso em largura. Nós temos o primeiro no nó do gráfico a ser visitado, que é o S. Né? Definimos dois ponteiros para o nó, a gente vai chamar de X e nó, e um ponteiro para o arco, que é o PTR. Então, isso aqui é porque a gente vai usar uma função que a gente viu na terça-feira. E eu tenho uma estrutura aqui de fila. Né? Nessa estrutura de fila, como a gente faz o percurso? Vamos pegar, deixa eu copiar aqui,
Vou aqui uma captura de tela para guardar esse percurso aqui. Eu vou recorrer a isso aqui de vez em quando. Que tal o percurso que a gente vai fazer? Bom, então primeiro, enquanto S for diferente de nulo, vai visitar S, então a gente está começando, por exemplo, pelo A. O que a gente vai fazer? A gente vai enfileirar, né, o primeiro elemento, o A. Então, botou A na fila, aqui a fila está aqui, ó, A. Tá? Então, A vai ser o primeiro lá em cima. Então, enquanto S for diferente de nulo, então até percorrer todo mundo, né, a gente coloca na fila, né, enfileirou, botou o A na fila, né, enquanto a fila estiver vazia, já vimos esse algoritmo, ele vai percorrer, ficar retirando todo mundo da fila. Então, aqui no caso, ó, ele desenfileira o A, aí ele processa o A. Então, beleza, já fez o A. Né? E o que, que ele vai fazer agora? Pega o primeiro sucessor de A. Quem é o primeiro sucessor de A? B. Tá? E, né, enquanto o nó buscado for diferente do nulo, o que ele faz? Se o nó não foi visitado, né, se visitado igual a zero, ele visita o nó, então ele processa o B, né, e enfileira o B. Então, no caso, ó, processou B, enfileirou B. Então, agora a B está na fila. Tá? A já saiu da fila. Tá? Depois ele vai pegar o próximo sucessor de A, que é quem? Que é o D. Né? E vai, né? Se não foi visitado, não foi, enfileira. Né? Aí vai pegar o... Então já pegou aqui, ó, do A. Já pegou o B. Acabou de pegar agora o D. Pega o próximo sucessor, que é o próximo sucessor é o E. Vai visitar, vai enfileirar o E. E ele vem para aqui, para o grafo. Repare que estamos usando uma estrutura de fila. Né? Agora ele vai começar o quê? Acabou aqui, o que vai pegar? Enquanto a fila não está vazia, desenfileira o próximo. Quem é o próximo? É o B. Quando ele trabalhar o B, ele vai pegar o sucessor de B. Quem é o sucessor de B? É o C. Então ele vai enfileirar o C. Tá? Vocês podem perceber, ó, tirou o B, aí vai trabalhar primeiro todos os irmãos, depois vai desenfileirar o D. Né? No caso D não tem ninguém para colocar na fila, depois desenfileira o E. Né? Desculpa, gente, faltou falar aqui, né? Quando a gente está no B, a gente vai acabar enfileirando o B e vai pegar o sucessor dele, que é o F. Então o F vai ficar na fila. Então primeiro processa C, quando processar o F, vai pegar os vizinhos, os sucessores dele, que são G e H. Aí processa o F, depois processa o G, depois processa o H. Então você repara que está processando primeiro os irmãos, né? Está usando uma estrutura de fila. Né? Então, o que o algoritmo faz? Pega um determinado nó, enfileira esse nó, pega o primeiro da fila, né? E vai pegando a fila, o que ele vai fazendo? Vai enfileirando todos os sucessores dele. Então, como você está enfileirando os sucessores, você está indo sempre por camadas, fazendo uma camada de cada vez. Então, o percurso em largura pode ser usado para aplicações idênticas ao percurso em profundidade. Por exemplo, determinar se um nó grafo não orientado é conexo. É da mesma maneira que o percurso em profundidade. Se a gente acabou de fazer uma passada, acabou de fazer a primeira passada no grafo, visitou todos os nós atingíveis.
Se a gente é capaz de puxar um novo nó que ainda não foi atingido, a gente sabe que o grafo não é conexo. Né? E também pode ser usado para determinar se um grafo é cíclico. Né? Então, para um grafo não orientado é detectado quando é encontrado uma aresta cruzada dentro da mesma árvore. Tá? E para um grafo orientado é quando é encontrado uma aresta para trás. Ou seja, quando um nó, a gente tenta visitar um nó que já foi visitado. Tá? Então, existem ciclos no arco, no grafo. Esse percurso também em largura pode ser usado para encontrar o menor caminho. Tá mutado aí, professor. Eu vi aqui, parei, mutou. Então a gente tem aqui um determinado nó de onde a gente vai partir e a gente quer encontrar o menor caminho para um outro nó. Tá, que seria assim o nosso gráfico. A gente quer buscar, por exemplo, o menor caminho que vai de um nó A para o nó B. O que vai fazer o percurso em largura? Ele primeiro vai visitar esse cara, depois esse cara. Né? No segundo passo, partindo desse aqui, ele chega nesse aqui, aí partindo desse aqui, chegou em B. Ora, com partindo desse aqui chegou em B, foi a primeira vez que a gente chegou em B, a gente já sabe que esse é o menor caminho. Já até esse cara, desse cara até B. Já que está percorrendo o quê? Sempre por distâncias equivalentes até A. Então, o primeiro caminho que chegar em B, a gente já sabe que é o menor caminho. Tá? Isso, claro, considerando um grafo não ponderado. A eficiência do percurso de largura, pelas mesmas razões, é igual ao do percurso de profundidade. Né? Na matriz adjacente, a gente tem que percorrer todos os nós e para cada nó percorrer cada possível arco, cada linha. Então é n vezes n. Então a ordem de n ao quadrado fazer esse percurso numa matriz de adjacência. Já se usar a lista encadeada, a gente vai simplesmente percorrer todos nós e para cada nó percorrer todas as suas arestas. Novamente, como a quantidade de arestas costuma ser maior que a quantidade de nós, é da ordem da quantidade de arestas, que é bem menor do que da ordem de n ao quadrado. Bom, gente, com isso aí, a gente oficialmente termina o nosso conteúdo. Cadê? Então, a gente oficialmente terminou o nosso conteúdo. A gente chega ao fim, tá? Então a gente conseguiu cumprir bem o programa, né? Hoje é efetivamente a última aula. A gente ainda está com uma folga aí para conversar qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham. Dúvida do trabalho, dúvida da disciplina ou qualquer também outra dúvida se eu puder ajudar em alguma coisa. E aí, gostaria de fazer algum comentário, fazer uma pergunta, falar algo, reclamar de como foi? O professor, sobre o trabalho de hashing, Uhum. eu tenho que desenvolver um algoritmo que ele percorra o programa que eu estou criando e conte os caracteres que estão lá na base e informe a linha que cada vez que está em cada linha do programa, então, né? Isso, onde ele aparece, cada linha onde ele aparece. Beleza, beleza. Tá, Pedro Henrique, eu vou tentar olhar isso lá. Tá? Vou dar uma tentada ver se eu consigo ver esse final de semana, tá? Porque tô lá ajudando a Veiga lá no evento, lá no Pier, tá difícil, tô chegando de madrugada, madrugada não, madrugada é exagero, tarde da noite, todo dia, tá? Mas eu vou tentar olhar assim. Bom, Matheus, a gente viu dois tipos aqui de estrutura, né? Uma delas, a representação
encadeada. Né? Então, uma delas é a matriz de adjacência. Né? Então, se eu tenho N nós, eu tenho a matriz N por N. Esse mouse aqui nessa mesa não está legal. Né? Então, eu tenho a matriz de N colunas por N linhas. Então, se eu quero saber, por exemplo, se existe um arco que vai do nó X ao nó Y, tá? Que vai do nó X ao nó Y, o que eu faço? Eu procuro na linha X, na coluna Y, triângulo aqui, né? Se esse valor for 1, nós temos que eles são adjacentes. Se for 0, eles não são adjacentes. Né? Essa representação é bastante fácil de imaginar. Né? Mas ela não é a mais eficiente, pelo que a gente viu aqui. Né? Não é mais eficiente em termos de armazenamento, não é mais eficiente em termos de fazer buscas. Né? Eu recomendaria, se fosse trabalhar com gráficos, realmente a representação encadeada. É aquela que a gente viu nesse slide aqui. Ó. Deixa eu puxar ele aqui. A ordem da tela não está ajudando muito, cara. Como é que eu chego lá? Eu acho melhor essa representação encadeada aqui, ó, onde o grafo ele é representado por uma lista encadeada e essa lista encadeada representa todos os possíveis nós. Então esse grafo aqui, ó, eu tenho os nós A, B, C, D, E. Então tem uma lista encadeada de grafo que aponta para A, que aponta para B, que aponta para C, que aponta para D, que aponta para E. Tá? E uma outra lista de arcos que aponta para todo mundo. Por exemplo, A tem arco para todo mundo. Então de A vem uma lista encadeada que aponta para todos os outros. Né? D só aponta para B. Então de D só um nó que aponta para D, para B. E não aponta para ninguém, então E é nulo. Eu acho que essa representação aqui, conforme a gente já viu, é melhor. Tá? Sendo que a gente também já discutiu aqui, né, em termos de eficiência, se eu faço buscas aqui dentro, não precisa nem ser uma lista encadeada. Isso aqui também pode ser uma árvore. Tá? Não tem problema nenhum. Uma outra questão aí, pessoal? Tá? Então, beleza. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, tá? Já que não tem dúvida, então a gente vai encerrando aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar mensagem e também a entrega é até terça-feira, né? Então na terça-feira também durante o horário a gente pode ficar conversando aí, se alguém ainda tiver uma dúvida final. Tá legal? Tá, Hugo, fala aí, sem problema. Tá? O pessoal que quiser ir, não tem problema não, pode ir. Vou até encerrar a gravação logo aqui e eu vou ficando aqui tirando dúvidas.